Com muita alegria, eu quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Pedir que tomem os vossos assentos, por gentileza. Eu quero louvar a Deus por esta riquíssima oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui esta noite, conhecendo os irmãos. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Leidir. Muito obrigado, pastor, pelo carinho do senhor, sua esposa, a irmã Sheila. Também louvar a Deus por todo o corpo diretivo desta igreja. Agradecer a Deus também pela vida do pastor Misael, que nos recebeu ali de forma muito gentil. E agradecer a Deus também pela vida do meu amigo, o pastor Zaqueu. Deus abençoe, uma honra sempre ladeá-lo. Rever aqui o irmão Ítalo, ouvi-lo cantando, enfim, estar com os irmãos. Eu trago um abraço lá da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 10 ali em Barueri, para todos os irmãos, e do nosso pastor setorial ali, pastor Davi Fonseca também, para toda esta igreja. Considerem-se abraçados, em nome de Jesus. Eu quero pedir, por gentileza, que os irmãos abram as vossas Bíblias no livro de Jó, capítulo 35, versículo de número 10. Enquanto os irmãos encontram Jó 35 e 10, eu quero dizer que, pela misericórdia de Deus, Deus me deu 4 livros e eu consegui trazer um aqui para os irmãos, que é esse daqui, que se chama O Novo Divórcio. Uma palavra bíblica, jurídica e teológica sobre casamento, divórcio e segundas núpcias. Eu falo aqui nesse livro a respeito dos 5 fundamentos do casamento cristão à luz da palavra de Deus. Eu falo também sobre as 4 situações que na Bíblia Deus suporta o divórcio. É claro que um dos princípios do casamento é a indissolubilidade da união conjugal, mas tem 4 situações nas quais Deus suporta o divórcio, e eu elenco essas 4 situações aqui. E eu trago também, de forma muito respeitosa e de forma muito ortodoxa, uma posição a respeito das segundas núpcias, tecnicamente chamada de digamia, que uma pessoa solteira pode casar, não há controvérsia, que uma pessoa viúva pode casar, não há discussão. A celeuma paira sobre a ideia de uma pessoa divorciada casar ou não. Eu aqui, com muito respeito, dou aqui uma posição e espero que os irmãos, ao adquirirem, me abençoem e também me motivem a continuar escrevendo. Amém, irmãos? O livro é R$40, no final eu vou estar ali na porta, se os irmãos comprarem, vão abençoar meu ministério. E esse aqui é do pastor, tá? Vou entregar para ele ali, dá licença. Muito bem. Diz assim a palavra de Deus: onde está Deus que me fez e que inspira canções de louvor durante a noite? Se puder deixar esse texto aberto, vai ser muito bom para nós compreendermos aquilo que Deus quer falar conosco. Onde está Deus que me fez? Obrigado. E o Deus que inspira canções de louvor durante a noite. Dia 31 de outubro de 1517, o frei agostiniano Martinho Lutero afixou na porta da abadia de Wittenberg, lá na Alemanha, as 95 teses contra a Igreja Católica. Como fruto desta ação de Lutero, surgiu
aquilo que historicamente ficou conhecido como a Reforma Protestante. Tem um teólogo que eu gosto muito, que se chama Jaziel Botelho, que disse que se juntarmos os 5 pontos do calvinismo com as 95 teses do Lutero, nós teremos 100% da reforma. Brincadeiras à parte, foi através de Lutero que a reforma se estabeleceu na Alemanha em 1517. A igreja mais velha, a Igreja Católica, ela não gostou desta atitude de Lutero e nem do surgimento da reforma. E ela estabeleceu, então, uma série de atitudes e de ações para parar o avanço da reforma. E estas atitudes ficaram conhecidas como medidas da Contra-Reforma. Dentre as medidas da Contra-Reforma, a Igreja Católica fez a indexação de livros ao cânon. Dentre estas medidas, ela também estabeleceu a comunidade dos jesuítas para evangelizar novas civilizações que fossem sendo descobertas. E a igreja também estabeleceu a Inquisição, trazendo perseguição contra os reformadores e aqueles que seguissem os reformadores. Dentre os perseguidos pela Inquisição estava o Lutero. E o Lutero, ele foi submetido a um processo disciplinar dentro da igreja, e o resultado desse processo disciplinar seria o seu martírio. E a igreja, então, propôs um processo e marcou uma audiência. Essa audiência ficou conhecida como Dieta de Worms. E ela aconteceu em 1521, no mês de fevereiro. E aí, a biografia luterana diz que, na noite anterior à audiência da Dieta de Worms, quando o Lutero deveria se apresentar diante da pretória romana para ser julgado e condenado e sair dali para receber, através dos carrascos, o seu martírio, a sua morte, na noite anterior, o Lutero ele ficou com muito medo. E ele estava com medo porque o Lutero era um bom conhecedor da história. E ele sabia que naquela mesma Alemanha que ele estava agora, com a audiência da Dieta de Worms agendada, 100 anos antes, Deus tinha levantado um homem por nome de João Hus, e esse homem enfrentou também a pretória romana, e ele foi julgado e foi condenado, e ele morreu. Foi até nesse momento que o John Hus falou aquela célebre frase: hoje vocês matam um ganso, mas daqui a 100 anos Deus vai levantar um cisne que vocês não vão poder calá-lo. Mas o Lutero, sabedor dessa história, de que Hus havia morrido também lutando nessa mesma causa, o Lutero ficou tomado de pavor, de agonia e de angústia. E ele foi deitar, mas durante a sua noite, enquanto ele estava ali, aflito, angustiado, em oração, em clamor, às vezes acordando assustado e dormindo de novo enquanto orava, estava na sua luta, Deus o despertou e Deus deu para ele um hino. Depois deste hino, Deus daria ainda para Lutero 32 outros hinos. Lutero é conhecido como autor de 33 louvores, 33 hinos, mas esse foi especial, porque esse se deu na noite da sua amargura, na noite da sua angústia, e o nome que ele deu para esse hino foi
Castelo forte é o nosso Deus. A letra desse hino, ela diz assim: castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder ele defende os seus, em todo transe agudo. Com fúria pertinaz, persegue-nos Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis. De iguais não há na terra, a nossa força nada faz. Estamos sim, por nós mesmos, perdidos, mas não estamos sozinhos. O nosso Deus socorro traz, e por ele somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, tu triunfas na batalha. Se nos quisessem devorar os demônios que não são contados, não nos podiam eles assustar, nem por eles somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está e vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra permanecerá. Sabemos com certeza que nada nos assustará. Com Cristo por nossa defesa, se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a própria vida vá, por nós Jesus Cristo está a dar-nos o seu reino sempre. Castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus. Depois, no dia seguinte, o Lutero foi cantando Castelo Forte para a Dieta de Worms. Lá na Dieta de Worms, ele não voltou atrás com a sua palavra, manteve firme a sua confissão de fé, foi condenado à morte, mas no meio do caminho, os príncipes alemães o sequestraram, ele ficou abrigado por 1 ano. Naquele período, ele fez a tradução da Bíblia para o alemão e, posteriormente a isso, a Alemanha rompeu com a Igreja Católica, estabeleceu um governo protestante e o movimento luterano começou a partir da Alemanha e o movimento reformado tomou o mundo inteiro, porque Deus nos dá canções nas noites mais sombrias da nossa vida. O texto que eu li é o texto de Jó 35:10, que ele diz que Deus nos inspira canções de louvor durante a noite. Isso quer dizer, Deus inspira os crentes a cantar nas noites. Na Arque, Almeida Revista e Corrigida, diz que Deus nos dá salmos durante as noites. Pode ser que Jó estava se referindo à noite cronológica, que vai das 18 até às 6 da manhã. Pode ser que Jó estava se referindo às noites geográficas, que dizem respeito a lugares no universo ou na terra que nunca é durante o dia, ou nunca é dia. Pode ser que ele estivesse referindo a noites no modo alegórico, através de alegoria, através de metáfora. E nesse sentido, noite seria dias difíceis. Eu me lembro um dia que eu estava dentro do trem da FEPASA, indo de Jandira, Barueri, até a Barra Funda, lá em São Paulo, e aí o trem parou no meio da via, e eu olhei na parede, e tinha uma pichação, e lá na pichação estava escrito assim: tem dia que parece noite. São os dias calamitosos, são os dias difíceis, são os dias de nãos, são os dias de diagnósticos e de prognósticos negativos, são os dias de hospitais, são os dias de desemprego, são os dias de fome, são os dias de ostracismo, são os dias de esquecimento, são os dias de traição, são dias que a gente enfrenta-os, mas na verdade parece que eles se revestem de uma penumbra, de um entenebrecimento, de trevas densas, que nós podemos chamar de noite. Mas Jó diz: nas noites
mais sombrias e mais escuras da nossa vida, há um Deus nos céus que nos desperta e nos dá uma canção para que cantemos durante a noite da vida. Talvez você veio aqui para esta ceia e você está nesse ambiente festivo de comemoração e de celebração a Deus, nesta igreja que é lindíssima. Parabéns ao pastor e parabéns aos irmãos pelo cuidado com esse templo e com essa casa maravilhosa, impactante de fato e de verdade. Mas no seu coração você esteja também como Jó, passando por sua própria noite densa. Jesus não vai deixar você sair daqui sem colocar uma canção nos seus lábios e sem colocar uma canção dentro da sua alma. O que é que nós devemos cantar nas noites mais sombrias e escuras da nossa vida? Qual é a canção que Deus coloca dentro de nós? Em primeiro lugar, nas noites mais escuras, nós devemos cantar a respeito dos feitos de Deus de ontem. Quando a gente está atravessando situações difíceis, quando nós estamos Deus convoca através do Espírito e através da palavra a nos dias difíceis da vida nos lembrarmos daquilo que o Senhor fez ontem. E se nós nos lembrarmos de como nós chegamos até aqui e como a boa mão de Deus tem nos conduzido, certamente de todos nós, ainda que tentemos exprimir e condensar, ainda que tentemos comprimir e controlar, uma voz de Deus se manifestará e nós louvaremos a Ele pelos feitos e pelas obras de ontem. Nós temos motivos para cantar ao Senhor a respeito dos feitos de ontem. O texto diz que depois de Jesus ter ceado com os discípulos, ele abriu os salmos e ele cantou um hino. O apóstolo Paulo chama aquele momento de a noite da traição. Paulo diz, na noite que ele foi traído, quer dizer, o momento da ceia é a noite da traição, é a noite mais densa, mas mesmo na noite mais sombria de Jesus, mesmo na noite da sua maior calamidade, mesmo na noite da sua hematidrose. Hematidrose é esse evento fisiológico que acontece com Jesus, que através dos seus poros são colocadas gotas de sangue, mesmo nos seus momentos mais cruentos. Jesus, ele lembrou de louvar a Deus pelos feitos de ontem. Jesus vai dar uma canção para você. Lembre-se do que ele fez ontem e você vai ter motivos para adorar. Ontem ele te salvou, ele perdoou você dos seus pecados. Ontem ele te selou com o seu espírito. Ontem ele escreveu o seu nome no livro da vida. Ontem ele permitiu você descer as águas batismais. Ontem ele te tornou um cristão funcional no reino de Deus. Ontem ele batizou você com o Espírito Santo. Ontem ele colocou pão sobre a sua mesa, roupa sobre o seu corpo. Ele te deu capacidade física, mental, intelectual. Ele distribuiu dons, ele distribuiu talentos, ele distribuiu habilidades, ele te instrumentalizou, ele cuidou da sua família. Por isso é possível que nós encontremos dentro da nossa alma o motivo de adorar ao Senhor mesmo nas noites mais sombrias. Quantos podem louvar pelo que ele fez ontem? Levante a mão, levante a face, levante a voz e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Uracandore machurabai, uracandore manachura bacandara machurabai, lanacandore manaracandoremai, oracandaramai. Eu só posso dizer, Deus tem cuidado de mim. Eu sou de uma família de 18 irmãos, Deus levou 3, ficamos em 15 vivos. Nós sempre moramos em periferia, era para nós sermos pessoas muito difíceis mesmo. Meu pai, um alcoólatra inveterado,
Com 9 anos de idade, meu pai trabalhava com a minha avó no alambique. E se você é um padeiro, você experimenta o pão. Se você é um pedreiro, você vai testar a massa. E se você trabalha no alambique, você vai testar o quê? Vai testar ali, né, a cachaça. E meu pai, com 9 anos, começou a testar a cachaça e depois nunca mais parou. Morreu com 82 anos de idade, morreu liberto, graças a Deus, mas a vida inteira lutou contra isso. Foi uma luta. Minha mãe, uma mulher piedosa, dentro de casa, descobriu no Evangelho uma forma de salvar a sua família. E ela trouxe a sua família para a igreja. Lamanacandoremanaxurabai. Ora candaramahai, aleluia. Hoje nós somos em 5 pastores dentro da minha casa, graças a Deus. Meus irmãos servem a Deus a 3ª, 4ª geração. A minha mãe ela já é trisavó. A minha mãe viu a 5ª geração. Ela já tem lá a trisneta dela. Aleluia, glória a Deus. E se você for perguntar para minha mãe hoje, vai dizer assim: o que foi isso, dona Patrocínia? Ela vai dizer: isso foi a boa mão de Deus. O que te trouxe até aqui? Foi a boa mão de Deus. Você pode louvar o Senhor, porque foi a boa mão de Deus. O que a gente canta? A gente canta os feitos de ontem. Ontem o Senhor fez, ontem o Senhor proveu, ontem o Senhor realizou, ontem o Senhor tomou conta, ontem o Senhor liberou uma palavra. Então eu tenho motivos para cantar pelos feitos passados. O que a gente deve cantar nas noites sombrias? Em segundo lugar, a gente deve cantar o que o Senhor faz na própria noite. Na própria noite o Senhor faz coisas. Por exemplo, os discípulos a caminho de Emaús, o Senhor Jesus foi trazendo a palavra para eles, mas foi na entrada, foi na boca da noite, foi na borda da noite, quando eles entraram no cair da tarde, no início da noite, que já estava assim o céu descansando, o sol posto, melhor dizendo, o sol descansando, o sol posto, que o Senhor Jesus foi chamado para dentro da casa. E aí, na noite dos discípulos de Emaús, ele partiu o pão e ele ceou com eles. E na noite, ele esteve presente, consolando os corações. Quando a gente olha para Paulo e Silas, eles estão lá em Filipos, e eles estão presos. Eles estão ali depois de terem sido açoitados, de terem apanhado. Eles sofreram ali. E quando eles estão durante a meia-noite, cantando e orando, a presença de Deus se manifesta no meio da noite. E é no meio da noite que Deus faz algo novo e algo extraordinário. O que a gente vai cantar? Vai cantar a respeito do que Deus fez ontem, mas vai cantar também a respeito do que Deus está fazendo durante a nossa noite. Durante as noites mais sombrias da nossa vida, a mão de Deus está sobre nós. A misericórdia de Deus está sobre nós. A bondade de Deus está sobre nós. Tenho uma filha, a Moniquinha, hoje ela está com 21 anos. Quando a Moniquinha estava com 9 anos de idade, ela foi diagnosticada com coqueluche. E aí foi muito interessante, porque coqueluche é uma doença erradicada no Brasil. Mas teve um surto naquela época e ela contraiu coqueluche. Popularmente, coqueluche é chamada de tosse comprida. Não sei se os irmãos conhecem popularmente essa doença. E a minha filha teve essa tosse comprida. Então, como é que funcionava? Ela ficava tossindo assim, ininterruptamente. E aí ele ia perdendo o fôlego, quase que morria. Um dia o médico falou assim: olha, não tem o que a gente fazer aqui. Leva ela para casa e o senhor vai fazer a mesma coisa que a gente faz aqui. Se ela entrar em crise, o senhor arranca, tem o copinho assim do inalador e tem aquela mangueirinha. Arranca a mangueirinha, o copinho, fica só com a mangueirinha e faz daquela mangueirinha um catéter, enfia aquilo no nariz dela. E aí o senhor vai socorrer a sua filha, é assim que funciona. E aí, naquele desespero,
nós levamos ela para casa e nós revezávamos. Durante a noite, eu e minha esposa revezávamos. Mas não é fácil, a noite toda acordada não é fácil. E aí tínhamos que ficar ali olhando para ela, colocamos ela perto de uma janela, num sofá, nós mudamos a nossa cama para a sala, porque era o lugar mais ventilado da casa, e ficávamos ali perto da janela. E aí, durante a noite toda, a gente ficava olhando a menina. Quando estava lá na quarta noite, as crises assim, intermináveis, quando estava na quarta noite, eu estava muito exausto, extenuado, cansado. Eu estava ali, de fato, de verdade, superado mesmo pelo cansaço. E, de repente, eu olhei para minha filha, porque ela tinha um período bom, mas na hora que dava crise, você tinha que estar lá para socorrê-la. E aí, então, eu olhei para ela e eu não estava aguentando, e cochilando toda hora. Durante a noite, eu ouvi uma voz dizendo: vai dormir, Henrique. Você não confia em mim? Vai dormir. Vai dormir, porque eu vou cuidar da tua filha. Vai dormir. Oracandoremachurabai. Eu lutei ainda contra aquele sono, mas o sono me venceu e eu dormi. Eu caí na cama e eu fiquei lá dormindo. Quando foi de madrugada, perto das 5h30, 6 horas, de manhã já, né? Eu acordei assim e fui em cima da menina, achando que tinha acontecido uma crise, eu não tinha visto. Quando eu chego lá, ela está paradinha assim, eu coloquei a mão na frente, ela estava respirando. Aí eu vi, ela estava bem, e estava bem, e estava bem, e está bem. Se você puder pegar na mão desse gentil irmão que está do seu lado e olhar no olho dele ou dela, se você quiser fazer isso, faça, por favor. Existem 3 classes de pessoas que não olham uma no olho da outra: os falsos, que devem, os que vão pedir dinheiro emprestado. Você não pertence a nenhuma dessas classes. Se esse irmão não olhar para você, ele vai pedir algum para passar até depois do carnaval. Então pede para ele olhar para você. Diga para ele, nas suas noites mais sombrias: não duvide, Deus vai cuidar de você. E Deus vai cuidar dos seus. Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar dos seus. Deus vai mandar um escape. Deus vai trazer um socorro. O que a gente pode cantar? Cantar o que Ele fez ontem, cantar o que Ele faz na própria noite. E nós podemos cantar sobre a esperança do alvorecer, sobre a esperança do amanhã. Aleluia, glória a Deus. Nem tudo o que cantamos como se já fosse uma realidade da nossa vida. Mas tem coisas que cantamos na esperança de que elas virão a se tornar realidades na nossa vida. Algum irmão disse assim: você não pode cantar o que você não vive. Ora, então não podemos cantar sobre o céu. Você não pode pregar o que você não vive, então não podemos pregar sobre o arrebatamento. Tem coisas que Paulo diz que pregamos porque conhecemos. Outras coisas pregamos porque enquanto pregamos ou cantamos, estamos profetizando. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Em parte experimentamos e em parte anelamos. Quando nós estamos cantando, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, os demônios param e ficam admirados, dizendo: por que ele está cantando se ele não vive? É porque o crente tem um elemento que o distingue dos demais seres da terra. O crente tem esperança. E nós cantamos tomados de esperança. O Senhor vai fazer. O Senhor trará vitória, o Senhor responderá. O choro vai durar uma noite só, mas ao amanhecer a alegria do Senhor virá. Urabacandaramai. Eu quero convidar você a levantar as suas mãos, quero te convidar a levantar a tua face e quero te convidar a dar uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor pelas vitórias que Ele certamente dará.
pelas vitórias que virão, pelas respostas que chegarão, pelo cumprimento das promessas que você viverá. Aleluia, glória a Deus. É possível cantar com base na esperança. Eu não vivi ainda, eu não alcancei ainda, eu não toquei ainda, eu não cheguei ainda, eu não pude ver a concretização ainda, mas eu creio e eu tenho esperança. Aleluia, glória a Deus, 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 aleluia. Por que é que a gente deve cantar durante as noites? Por que devemos cantar? Em primeiro lugar, a gente deve cantar porque Deus deve ser adorado em qualquer momento. Deus não pode ser adorado só nos dias de triunfo, só nos dias de festas, só nos dias de euforia, só nos dias de efusão, só nos dias de êxito. A adoração a Deus deve ser ininterrupta. Em tudo dai graças, esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, por que a gente canta mesmo nas noites mais sombrias? Porque nas noites mais sombrias, Deus continua sendo Deus e Senhor das circunstâncias. E eu continuo sendo servo e adorador. E aqui, então, eu estou rendendo o meu tributo, a minha adoração, a minha devoção e o meu cântico ao meu Deus. Deus continua sendo digno de adoração. Por que é que eu devo cantar? Em segundo lugar, e eu concluo. Porque quando eu canto, eu crio uma atmosfera e um ambiente onde a glória de Deus se manifesta. A palavra de Deus, de forma reiterada, diz: Deus habita no meio dos louvores. Quando nós estamos adorando, quando nós estamos celebrando, quando nós estamos rendendo graças, quando nós estamos levantando as nossas mãos, quando nós estamos expressando com sons a adoração ao Senhor, quando nós deixamos de fato e de verdade um louvor sair de dentro da nossa alma para render ao Senhor por tudo que Ele faz e tudo que Ele é na nossa vida, nós criamos um ambiente onde a glória de Deus repousa, a glória de Deus se manifesta. A glória de Deus toma, a glória de Deus age. Aleluia, glória a Deus, a glória de Deus age. Terceiro, por que eu devo cantar? Em terceiro e último, porque quando eu canto, eu contagio o meu irmão. Você já ouviu aquela piada? Diz que o sujeito, ele se converteu, e antes de se converter, ele gostava de carnaval. E ele se converteu, se batizou, e no dia que ele estava indo para a igreja tomar a primeira ceia dele, era o dia da marcha de carnaval. Ele colocou a Bíblia debaixo do braço e estava indo, mas de repente, no meio da rua, ele tinha que esperar para atravessar, estava passando ali uma marcha de carnaval, e ela fazia assim, tic-tic-tum-tum-tum, tic-tic-tum-tum-tum, tic-tic-tum-tum-tum. Aí ele começou a apertar a Bíblia e dizer: me segura, Jesus. Tic-tic-tum-tum-tum, tic-tic-tum-tum-tum. Me segura, Jesus. Quando deu 8:30 da noite, ele estava no meio, cantando: me segura, Jesus. A música contagia. Se essa orquestra começar a cantar aqui, ou tocar, a gente vai ser tomado por isso. Quando um irmão murmura um hino perto de nós, aquilo nos contagia também. Nas noites mais sombrias, ao invés de reclamar, canta. Ao invés de murmurar, canta. Porque quando você estiver cantando, pessoas no seu lado serão tomadas e contagiadas pelo louvor e pela adoração. Fala para o seu irmão: estou esperando você cantar, para me inspirar no seu cântico. Eu quero me inspirar no seu cântico. Eu quero me inspirar na sua adoração. Quero me inspirar no seu louvor. Eu quero me inspirar na sua celebração. Eu quero me inspirar. Aleluias. Na música que você canta, eu quero me inspirar. Por que a gente canta nas noites sombrias, em último lugar? Porque Jesus cantou. Diga comigo: Jesus cantou.
eu devo cantar também. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Obrigado, pessoal.